Diretamente do Brasil, Brasília, Distrito Federal. Quem vos fala, mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão, com notícias de utilidade pública, nacional e internacional. O mestre Dinho, eu quero aqui, antes de iniciar esta live, eu quero falar sobre o Pix do juiz Oscar Aníbal Chapan. Pix, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Repito, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Está na descrição desse vídeo. Muito bom dia, hoje dia 17 de maio de 2026, horário 3 horas 45 minutos. O general do Exército, o general da Marinha e o general da Aeronáutica estiveram em reunião no MIMITS, no maior conglomerado de tecnologia dos Estados Unidos. Começa o show na Venezuela, na Colômbia, começa o show no México e começa o show aqui no Brasil. Cienfuegos, o general Cienfuegos do México, ele era o general libertador. Ele deu fuga em Texas ao general russo que comandava o narcotráfico à época. Também deu fuga ao general chinês Cienfuegos, duplo agente do exército mexicano. Então vamos ver se você, seu general de merda, Rubens Paiva, filho de uma puta, que disse que você não reconhece os terroristas, porque você é incapaz de chegar e dizer que o terrorista é o Luiz Inácio Lula da Silva, o primeiro e segundo escalão, e que o Marcola Beiramar e o Luizinho não tem absolutamente nada a ver com essa porra toda de terrorismo. Mas você é um bom filho da puta, Rubem Paiva. Então você sabe muito bem. O show começa hoje, dia 17 de maio de 2026. É guerra contra as milícias que tomaram o nome dos cartéis, mas são milicianos, são da Guarda Revolucionária do Irã, travestidos de cartéis mexicanos, travestidos de cartéis colombianos, travestidos de cartéis brasileiros. E você colocou a garotada aí toda a responder, seu Luiz Inácio filha da puta, Luiz Inácio Lula da Silva, e a puta que te pariu. É melhor você se entregar, porque tu não é, tu é óbito, entendeu? Nós vamos de madrugada, dia 17 de maio de 2026, te pegar debaixo da cama, seu filho da puta. Estamos entendidos? Horário, 3 horas 50 minutos da madrugada, do dia 17 de maio de 2026. Estamos em guerra atômica nuclear, seu filho da puta. Meu Pix é meu e-mail, oscaranibalchiapano@gmail.com. Meu Pix é meu telefone celular, 2199-7420789. Meu Pix é o meu telefone celular. É meu CPF, 510-466-44734. Por favor, nos ajudem. Temos que pagar contas da internet. Não adianta querer derrubar a internet aqui na área, porque a gente tem internet, entendeu, meu amigo? O satélite está bem em cima. Então presta atenção. Hoje, dia 17 de maio de 2026, horário 3 horas da madrugada, 51 minutos. Rubem Paiva, general filha da puta do exército. Você, em vez de entregar esse filha da puta do Lula, que te trata como escravo,
esse careca filha da puta, Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, toda essa coxa de filho da puta, metido a matador, a Pikachu, chega na hora, se borra todo. Então é o seguinte, vamos levar esses filhos da puta, vamos extrair eles daqui do Brasil, vamos botar eles pra cantar lá dentro. Tá entendido? Fui claro? Quem tá falando é o senhor Oscar Aníbal Chapano, interventor pela segunda vez do Tribunal Penal Internacional. Vão pra puta que os pariu, seus filhos da puta. Viraliza isto e me ajuda, por favor. Gratidão. Muito bom dia, quem está falando é o senhor Oscar Aníbal Chapano. Hoje, dia 17 de maio de 2026, horário 13 horas 27 minutos. Luiz Inácio Lula da Silva, ele já está com o nome na Interpol. Ele é objeto de cobiça internacional. Ele é óbito, é um plágio, é um boneco que está na presidência da República Federativa do Brasil. O seu grupo, Alckmin, primeiro e segundo escalão, também tem a mesma sorte. Já está determinada a sua prisão. Obama já foi preso agora, nesse instante, dia 17/5/2026. E também os Clinton, estamos já procedendo às capturas destes elementos. Com relação ao general filho de uma puta do Exército e os seus comparsas na Marinha e na Aeronáutica, eles correm pela sua própria sorte. Podem ser fuzilados imediatamente. A intenção é uma só. Nós estamos numa guerra da Guatemala, porque o russo Putin estabeleceu base russa na Guatemala. E já estamos procedendo contra PP da Colômbia, Venezuela, México, Equador, Peru e Brasil. Guatemala é coisa rápida. É 4, 5, 10 mil exorsex e a gente acaba com a Guatemala. Com relação ao restante, temos que resolver através de comportamento de procedimento global. Eles têm muito a aportar contra a Europa. Muitos feudos financeiros estabelecidos nas fintechs da Huawei. Estamos já acabando com todo este conflito. Hoje, domingo, dia 17 de maio de 2026, horário 13 horas 29 minutos. Conforme determinação, meu Pix é meu e-mail, oscaranibalchapano@gmail.com. Meu Pix é meu telefone celular, 2199-742-0789. Meu Pix é meu CPF, 510-466-444734. Por favor, nos ajudem. Já pagamos os telefones atrasados, agora falta poucos reais para pagar a primeira conta da internet atrasada e a segunda temos que pagar, que é R$700. Por favor, nos ajudem. Estamos exigindo e pedindo a sua ajuda. Com relação à intervenção de 27 estados e 5.070 municípios, o senhor Jair Bolsonaro, ele assume a presidência da República, pois ele é o legítimo vencedor no sufrágio que foi delipendiado pela CIA de Biden, pela CIA de Hillary Clinton e de Obama, que colocaram esse ladrão filho de uma puta, que se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva, que é óbito. Quem está aí é um espião chinês, conjuntamente com Luciano Huck e outros. E todos eles vão presos por coautoria,
Quem está falando é o senhor Oscar Aníbal Chapano, interventor pela segunda vez no Tribunal Penal Internacional, com chancela e curatela no Supremo Tribunal Mundial, no Tribunal do Brooklyn e na Corte Permanente de Haia. Aqui não tem ninguém brincando, seus filhos da puta! Vamos acabar com vocês, no aço! Estamos em guerra atômica. Por favor, as matérias elas vão estabelecer mais conhecimento. Por favor, as matérias elas vão estabelecer mais conhecimento. Jesus está voltando, trombetas vão soando, Ele vem me buscar. Olá, Brasil! Já é tarde de domingo, dia 17. Muito obrigado você que está aqui junto comigo. Obrigado mesmo. Você que separa um tempo da sua vida para vir aqui comigo compartilhar essas notícias que estão pegando fogo no Brasil. Você viu aí? Vou trazer essa notícia de capa, de título para você e eu preciso da sua total atenção. E eu preciso de mais uma ajuda sua. Se você puder me ajudar, claro, colaborar comigo, compartilhar esses vídeos nos grupos do WhatsApp. Embaixo aqui, ó, tem uma seta que é compartilhamento, uma setinha assim, não sei se é de cá ou de cá. E ele dá a opção já de você compartilhar nos grupos do WhatsApp. Aí você manda e a gente vai discutir tudo que está acontecendo aqui. A gente precisa trazer mais gente para cá, para a gente falar das coisas do Brasil, tá bom? Colocou aqui de onde você está me assistindo? Já? Então vem agora junto comigo com a principal informação. Ontem à noite, numa rede social, o vice-secretário de Estado americano Christopher Landau afirmou que o crime de Jair Bolsonaro teria sido o de criticar o ministro Moraes, que é funcionário público e está sujeito a críticas. Landau afirmou que o ministro arrasta o Brasil para uma ditadura judicial. Já o escritório americano, que cuida das relações com a América Latina, declarou que os Estados Unidos vão responsabilizar e sancionar todos que auxiliam e incentivam as ações de Alexandre de Moraes. Eles querem matar o Bolsonaro. Só tem um dado. Eles não contavam que o Bolsonaro ia conseguir indicar o seu herdeiro político e que esse herdeiro político ia, decolar. Ao ponto de, com a morte do Bolsonaro, significar uma catarse na sociedade brasileira tão grande que o Flávio Bolsonaro não ganha com 51%, não. Ele ganha com 60%, 65% no primeiro turno, se o Bolsonaro morrer agora. Quem seria o presidente eleito em 2002, com a saída do FHC, no meu entender, seria Luiz Eduardo Magalhães. E ele acabou 3 anos antes, morrendo também de forma bastante suspeita. O caminho abriu-se para o PT. Tá? Você pode ver, o Lula não seria candidato em 2002. Para que ele fosse candidato, o que teria que acontecer? Teriam que matar o prefeito de Santo André. E assim foi feito. Tá? Afinal de contas, o prefeito à época, ele ameaçava mostrar dossiês de como a quadrilha petista achacava a prefeitura de Santo André. E então o prefeito Celso Daniel foi executado, antes torturado. E por coincidência, quem achou o corpo foi um legista. E você sabe que um cadáver, se você bater num cadáver, não cria hematoma. O hematoma só existe enquanto você está viva. E ele foi achado, executado, com vários tiros, e com muito hematoma. Ou seja, ele teve que contar para quem ele distribuiu aqueles dossiês. Inclusive, no apartamento dele, a Polícia Federal estava chegando, já com o corpo descoberto, para fazer uma busca e apreensão no apartamento dele, quando o advogado do PT, Luiz Eduardo Grinhal, apareceu, entrou, ficou lá 50 minutos, 1 hora, e saiu com algumas malas de documentos na mão e foi embora. E o caso é
Não é nenhum mistério, não é investigado até hoje, muita surpresa nisso. Né? Você pode ver, o presidente da Bangkok, essa do apartamento do Lula, o avião dele caiu em 2010, ninguém mais se lembra disso. O próprio saída do ministro do Supremo, né, que renunciou lá, o Joaquim Barbosa, a gente não sabe o motivo, eu não vou aqui começar a fazer ilações, mas você, por exemplo, como se fosse ganhar na Mega Sena e falar, não quero ganhar, deixa o dinheiro para a Caixa Econômica aí. Porque você ser ministro do Supremo, uma coisa, quem não quer? Você, todo advogado, sonha em crescer na vida, em chegar lá um dia, e ele chegou por méritos próprios, fez um excelente trabalho na questão do mensalão, e de repente ele simplesmente botou fora. Muita coisa curiosa. Agora você fecha o cerco, né? Lendo o livro do Mujica, nas páginas 198 e 199. Mujica é o ex-presidente do Uruguai, onde ele diz ali claramente que Dilma Rousseff despachava dentro do Palácio do Planalto, ouvindo as inteligências cubana e venezuelana. Então, muita coisa esquisita, desde quando o PT aí viu-se na possibilidade de chegar ao poder, vem acontecendo até hoje. Eu não vou entregar essa rapadura de graça. E desculpa aqui, né? Eu tenho certeza que eu estou nessa lista misteriosa, não sei de quem é, mas eu estou nessa lista misteriosa aí para 2018. Existe um receio com relação a retaliações ou até ameaças? Como que fica aí a sua cabeça para 2018? Eles estão muito há anos, né? No campo da calúnia. E eles podem partir para outras coisas. Você não sabe, né? Tudo pode acontecer. Ô, Júlio, a gente já falou várias vezes aqui, né, que estão tentando matar o Bolsonaro. Quer dizer, o próprio irmão dele aqui disse com palavras bem claras aqui de que estão tentando matar, primeiramente, acho que politicamente, né, porque acho que para toda a situação política, quer dizer, ele não é interessante, né, para o Centrão, enfim. Você teria alguma pergunta aqui pro Renato Bolsonaro, Ju? Renato, a gente esteve junto na passeata, na penúltima. Eu já venho falando isso, né, na verdade, desde o ano passado. Eles mataram o Bolsonaro politicamente, aí depois quiseram calar a voz dele nas redes, depois quiseram controlar, né, com quem ele encontra ou não, para que ele não... organizasse as eleições de 2026, e agora, por fim, né, eu acho que é isso. Eu acho isso, eles querem matar o ex-presidente Bolsonaro. Eu estava vendo agora os médicos dele falando, antes da facada, ele nunca tinha sido internado uma vez. Então é uma pessoa que sofreu um atentado de assassinato e depois vem sofrendo outro na mão do Estado. É exatamente isso que está acontecendo. Renato, primeiro quero dizer que, enfim, meu pensamento está com vocês, toda a família. Eu venho falando e vociferando isso há muito tempo, sabe? E eu imagino o desespero para vocês, porque se nós brasileiros nos sentimos com as mãos atadas, né? Eles sequestraram o país, você respondeu muito bem. Agora, Renato, você não acha que hoje eu senti um pouquinho, por um lado, esperança quando eles resolveram deixar aquele cosplay de banqueiro preso? Eu espero que seja os ventos da mudança e o próximo passo é Bolsonaro em casa, né? Júlio, eu realmente concordo com você, tá? Inclusive, tivemos na Paulista, né, Júlio? No dia 1º de maio, junto lá, tá? Sim. Eu só não concordo com você uma coisa. Eles não mataram o Bolsonaro, né? Ele não morreu, sobreviveu à facada. Eles tentaram, mas não conseguiram. Tentaram calar o Bolsonaro, mas nós não vamos deixar ele ser calado, nós continuamos vivos. Você viu na Paulista, aquilo é a voz dele na rua ainda. E nós temos que persistir nisso aí, tá? Agora, o Volcano permaneceu preso. Sim. Certo? E eu espero que realmente não seja nenhum pano de cobertura, nenhuma fumaça, para que se possa conduzir de uma maneira diferente. Porque vindo deles, Júlia, você fica sempre com o pé atrás. É verdade. Porque eles estão todos enrolados, embolados e abraçados nessa questão do Master. Eu já vi até comentários falando que o Volcano não é o dono do Master. Ele é um bode expiatório do Master. É ele que conduzia, já vi falar. Tá? Então, do Brasil eu não duvido nada mais. Eu não duvido de nada. Mas, é o que eu digo, não podemos deixar de ter esperança, ter fé,
para que a gente possa ter o combustível de estar lutando e acreditando e ter esperança de um dia mudar esse país. Nós precisamos que esse país mude. Aonde nós vamos parar desse jeito? Não dá para você imaginar. E poucas, como diz uma frase antiga, onde tão poucos estão dominando tantos. Mas uma frase também bacana que não conseguirão por muito tempo. Tá? Então, nós estamos aí entrincheirados para mudar esse perfil aí, esse conceito de Brasil. Pois é, meu irmão, cada dia que passa a situação tá ficando mais interessante. Vamos lá, o Flávio Bolsonaro descobriu-se que há uns 2, 3 meses atrás ele tinha um encontro com o governo norte-americano e entregou um verdadeiro dossiê. Esse dossiê pode trazer um problemão para a vida do Lula e bota problemão nisso. O Flávio Bolsonaro entregou um dossiê ao governo dos Estados Unidos para incentivar o enquadramento de facções criminosas contra terroristas. E, meu amigo, se isto acontecer, mas se isso acontecer, vai ter muita descoberta para 2026. Para pensar comigo o seguinte: se PCC, Comando Vermelho, ficarem classificados como organizações terroristas antes de outubro desse ano, a CIA, o FBI poderão abrir investigações brutas contra facções. E aí, investigações que podem levar a diálogos cabulosos, investigações que podem justificar como figuras do governo conseguem entrar em favelas dominadas pelo crime organizado, vínculos do Banco Master com o PCC e vínculos do Banco Master com figuras da alta cúpula. Tudo isso são coisas que saem da esfera de investigação só da Polícia Federal, entram para a CIA, para a inteligência americana e para o FBI. Agora imagina a quantidade de coisa que não pode ser entregue, para a mídia brasileira, para a campanha do Flávio Bolsonaro. Para pensar. Sabe aquela ideia dos Estados Unidos de enquadrar o crime organizado do Brasil como terrorismo? Pois é, isso não é de hoje. Há quase um ano, o presidente da Comissão de Segurança Pública do Senado, agora pré-candidato Flávio Bolsonaro, entregou a representantes do governo norte-americano um dossiê sobre o primeiro comando da capital, PCC, e o Comando Vermelho, o CV. O documento foi apresentado a integrantes de uma delegação ligada ao Departamento de Estado norte-americano e buscava associar essas facções a redes internacionais classificadas como terroristas, como o Hezbollah. A articulação tinha um objetivo muito claro: estimular Washington a tratar facções brasileiras como organizações terroristas, o que abriria caminho para sanções e medidas extraterritoriais aqui no Brasil, tudo para enfraquecer e desgastar o governo Lula. Desde 2016, o Brasil tem uma lei antiterrorismo que exige motivação política, ideológica ou religiosa. Diferente do crime organizado, que visa apenas obter lucro com tráfico de drogas, armas e lavagem de dinheiro. Lembrando que o PL antifacção, recentemente aprovado, endureceu as penas para justamente esse tipo de crime. Agora, a menos de 7 meses das eleições, o assunto terrorismo em solo nacional vem à tona. Na avaliação do Planalto, integrantes do bolsonarismo continuam trabalhando internamente para influenciar Washington nessa decisão. A narrativa da extrema-direita tenta sugerir que o governo Lula seria conivente com o crime organizado por resistir a essa classificação. É o velho discurso político fácil, sempre recheado de desinformação, que transforma uma discussão jurídica e diplomática complexa em arma eleitoral. Há outro ponto bem delicado: se o Congresso dos Estados Unidos der aval para classificar essas facções como organizações terroristas, o impacto pode ir muito além da violação da nossa soberania, que já é algo gravíssimo. Esse tipo de designação permite sanções financeiras internacionais, bloqueio de contas e restrições a transações e investimentos aqui no Brasil. A pergunta que a gente se faz é: no jogo político eleitoral, vale tudo pelo poder?
até vender a própria soberania do nosso país. Vale vender a alma para o diabo também? Difícil, né? É o esquerdismo sendo esquerdismo, né? Então vamos rebater alguns pontos aqui, mas eu tenho que ser honesto intelectualmente, eu não gosto de cortar trechos e o argumento dela tá aí. Se você concorda que o Flávio Bolsonaro a querer classificar as organizações terroristas como criminosas, terroristas, e para você isso é violação da soberania, você só me explica se não é uma violação da soberania quando cabeças são decapitadas por essas organizações. Se não é uma violação da soberania quando o Hezbollah sai lá da região dele e vem aqui, para dentro do Brasil, colocar os seus tentáculos aqui dentro. Ah, já entendi. Quando organizações terroristas pisam aqui, aí não viola a soberania. Só viola a soberania se for um homem laranja malvadão. Se faltava um sinal claro de que o fim do PT chegou e de que o Lula vai perder, é que agora, meus amigos, o Lula e o petismo no Brasil estão revoltados com a Rede Globo. Preste atenção. A Rede Globo, que fez de tudo para destruir a direita, colocar Lula na presidência, agora virou alvo de ataque e de revolta desse próprio governo, do PT e de todas essas facções criminosas que tem aí. Sabe por quê? Porque até a Globo entendeu que esse governo não tem como salvar e não tem como defender. Os escândalos do INSS e do Banco Master fizeram com que eles largassem as mãos. E olha, a Globo nunca recebeu tanto dinheiro de um governo como está recebendo agora. E aí vai o Jornal Nacional, horário nobre, milhões de pessoas assistindo, pelo menos quem assiste isso daqui é justamente o povo que vota no Lula, tá? Eu sei que você não assiste, nem eu assisto, a gente assiste alguns cortes que a gente recebe, mas quem assiste ainda a Globo e o Jornal Nacional é justamente o eleitorado do Lula. E aí o governo, o Jornal Nacional dedica 3 minutos mostrando que o Forcaro, Banco Master, estão intrinsecamente ligados ao governo e ao STF. Isso aqui vale ouro, gente. Se me desculpa, não tem nada. Eu acho que nem um vídeo do Pix, do Nicolas, causaria um estrago que é o Jornal Nacional mostrando quão corrupto o PT e o governo Lula é. Vamos lá. Boa noite. Olá, boa noite. As ligações de Daniel Forcaro no centro do escândalo do Banco Master. A Polícia Federal investiga trocas de mensagens do banqueiro com a namorada. Em conversas pelo celular, Forcaro cita encontros com integrantes dos 3 poderes. Num dos diálogos ele diz: esse negócio de banco é igual máfia. Que engraçado, esse negócio de banco é igual máfia. Ele é um mafioso, né? As mensagens e e-mails mostram que Daniel Forcaro mantinha relações com autoridades de todos os poderes e falou com a então namorada sobre os encontros com o presidente Lula, com o ministro Alexandre de Moraes. Encontros com o presidente Lula? O Forcaro teve encontros com o Bolsonaro, ou com o Flávio Bolsonaro, ou com o Nicolas, ou com o Eduardo Bolsonaro, que eu saiba não, mas teve encontros com os ministros. Ele, na verdade, pagava, né, ministros do Lula. Do STF e com o presidente do Senado, o senador Davi Alcolumbre, que faz tudo para proteger o Forcaro e não abrir a CPMI do Banco Master. Da União Brasil. As mensagens mostram ainda que Forcaro contou para a então namorada sobre 2 encontros com o ministro Alexandre de Moraes. Em abril do ano passado, ele falou com Marta: "Tô indo encontrar Alexandre de Moraes aqui perto de casa." "Como assim, amor? Ele está em Campos ou foi para te ver?" "Ele está passando feriado." Em agosto, outra menção a Alexandre e a Ciro. "Tô com Alexandre e tenho reunião depois com Ciro." Segundo o blog da jornalista Malu Gaspar, no jornal O Globo, uma das últimas mensagens que Daniel Forcaro enviou no dia em que foi preso, logo de manhã, foi para o ministro Alexandre de Moraes. Rapaz, e olha que já começou descendo o cacete no Alexandre de Moraes. A Globo falando que o Alexandre de Moraes está encontrando com o mafioso. Cara, que dia que você ia imaginar um trem desse? No dia 17 de novembro, o dono do Banco Master escreveu para o ministro: "Fiz uma correria aqui para tentar salvar. Alguma novidade? Conseguiu ter notícia ou bloquear?" Segundo o blog, Alexandre de Moraes respondeu logo: "Mas não é possível saber o que ele disse, porque o que se segue são 3 mensagens de visualização única, do tipo que se apaga assim que o destinatário as lê." Daniel Forcaro também falou sobre uma reunião no Palácio do Planalto com o presidente Lula, em dezembro de 2024. Como foi? Foi ótimo, muito forte. Ele chamou o presidente do Banco Central, que vai entrar, 3 ministros. Cara, ele chamou 3 ministros e o presidente do Banco Central para lidar com o mafioso no Palácio da Alvorada.
Desculpa, no Palácio do Planalto. O Palácio do Planalto repetiu hoje o que já tinha dito sobre o encontro, que ele foi intermediado pelo ex-ministro Guido Mantega. Guido Mantega, que recebia dinheiro do Vorcaro. Os ministros Rui Costa, da Casa Civil, e Alexandre Silveira, de Minas e Energia, Rui Costa, que também está envolvido no esquema lá na Bahia, participaram. E que com a reunião já em andamento, o presidente Lula mandou chamar Gabriel Galípolo, que assumiria a presidência do Banco Central um mês depois. E que o presidente recebe todo empresário e pessoas que procuram por ele. Sério mesmo? Todo empresário é recebido por Lula fora da agenda. Todo empresário. Muito estranho isso, gente. E não foi só uma vez, não. Foram várias vezes que o Vorcaro foi lá. 4 vezes que ele foi no Palácio do Planalto. A Globo noticiando isso em horário nobre, para uma audiência que é majoritariamente de esquerda, porque só sobrou a esquerda que assiste essa porcaria da Globo, é porque, ao meu ver, a Globo já entendeu uma coisa que a gente chama de expectativa de poder. A Globo já entendeu que o Lula não ganha. A Globo faz suas pesquisas, gente, é uma corporação gigantesca. Eles já entenderam que vão vir mais escândalos aí, que o Lula vai sair derretido e que o próximo presidente vai ser Flávio Bolsonaro. Então, eles já estão mirando ali no próximo dono da chave do cofre. É óbvio que eles vão fazer isso. É expectativa de poder, e na política isso determina os ventos, né, nas articulações políticas. A Globo sabe que o Lula não tem chance e vai se arrebentar e já está querendo ali puxar um pouquinho para sardinha para o lado do Flávio Bolsonaro, porque eles veem Flávio Bolsonaro como mais comedido, equilibrado, né? Não fala palavrão como o pai falava. Essa é a visão do cara da Globo, né? Do globalista ali, do global. Eu tô achando isso ótimo, cara. O Jornal Nacional bateu no Lula e no Alexandre de Moraes. Não foi só Lula, não, foi a Lula e Alexandre de Moraes. Esse ano tá sendo muito doido mesmo. Que dia que a gente ia imaginar isso há 6 meses atrás, isolado, desanimado como nós estávamos, né? É interferência divina, meu amigo. E ele tem uma história que precisa ser contada à sociedade brasileira, né? O gênese, o início, o alicerce do Banco Master começa na Bahia, quando o atual ministro da Casa Civil, Rui Costa, era governador, e o líder do governo, o Jacques Wagner, era secretário. Se vendeu uma estatal que tratava de cesta básica de alimentos para funcionários, uma estatal baiana, para um dos sócios do banco, atualmente do Banco Master, que é o Augusto Lima, uma operação de 15 milhões de reais. E ato contínuo, o Augusto vende 50% dessa operação por 30 milhões. É um negócio da China. Manteve 50% do controle da operação. E o governo do estado da Bahia tornou essa operação um negócio, um toque de Midas, uma mina de ouro, porque transformou alimentos em consignado, inclusive com a possibilidade de que todo o conjunto de servidores baianos, né, pudesse ingressar nesse sistema. Ao longo do tempo, essa margem de consignado, que era 30%, chegou até 75%. E o negócio que começa desta forma, eu diria, inopinada, diferente, na Bahia se espalha pelo Brasil. Né? O modelo passa a ser implementado em diversos municípios brasileiros, em diversos estados. E isso gerou o início do Banco Master. E essa amizade, essa admiração mútua era tão sólida que, algum tempo depois, por um pedido do PT da Bahia, um ministro medíocre que quebrou o Brasil, alguém que não tem nenhuma capacidade de gerir finanças públicas, basta ver o que ocorreu em 14 e 15, a maior recessão da história do Brasil. Esse ministro medíocre, mas petista, ganha um emprego de R$1 milhão nesse banco, por mês. Um banco de terceira linha. Eu desconheço no mercado financeiro um banco de primeira linha que contrate um lobista por R$1 milhão por mês. E um ex-ministro do STF, também a pedido do PT da Bahia, ganha uma consultoria de R$350 mil por mês. Mais adiante, nós flagramos o presidente da República, o senhor Lula, reunido com o diretor de políticas monetárias do Banco Central, ou seja, uma área que não tem nenhuma afinidade com a ação dos bancos, né, que trata justamente da questão de juros, de câmbio, de inflação,
o senhor Galípolo, que vem a ser hoje o presidente do Banco Central, numa reunião fora de agenda, sem conhecimento do presidente do Banco Central na época, o senhor Roberto Campos, com o presidente da República, com o ministro-chefe da Casa Civil, o senhor Rui Costa, que por coincidência era o cidadão que propiciou a origem desse banco lá atrás, e o senhor Vorcaro e o lobista contratado, o senhor Mantega. Então muita coisa precisa ser explicada, muita coisa precisa ser esclarecida, essa relação incestuosa, promíscua, no mínimo curiosa, né, do governo do PT com o Banco Master. E o mais engraçado, né, os discursos que nós estamos assistindo agora do Lula, dizendo que nunca antes na história do país, me parece assim uma espécie de bordão, um banco foi liquidado ou investigado. Ele tem uma amnésia, uma memória seletiva extraordinária. O que nunca aconteceu antes na história do país foi esse nível de promiscuidade que eu acredito que a CPMI deverá se debruçar e investigar. O STF acaba de avisar que o seu voto não vale mais nada se ele for contra a vontade dos ministros. Eles derrubaram por unanimidade uma lei de Santa Catarina que trocava cotas raciais por cotas sociais. Mas aí tem algo que dispara um alarme. Não existe uma linha na Constituição que proíba essa mudança. O Gilmar Mendes, o dono do Brasil, simplesmente decidiu que o projeto era inválido porque ele não concordava com a ideia. Na prática, o que está acontecendo é o sequestro da soberania popular. A direita ganhou a eleição, aprovou o que prometeu para os seus eleitores e o tribunal anulou tudo usando argumentos que não existem no papel. Isso não é novo. Começou lá em 2019, quando o STF barrou os decretos de armas do Bolsonaro sem nenhuma lógica jurídica. Isso prova que o voto virou uma formalidade inútil. Um ministro que nunca foi votado decide pela maioria dos brasileiros. E até intelectuais de esquerda que defendem as cotas perceberam o perigo. Eles descrevem que se você impede metade da população de fazer política, você está matando a democracia. O STF parou de ser juiz para virar braço jurídico de um partido político ideológico. Eles usam o termo inconstitucional como um carimbo para qualquer pauta que não seja da elite do PT. O povo quer armas, eles dizem que não pode. O povo quer cota social em vez de racial, eles dizem que é proibido. É um modelo disfuncional que empurra o país para o abismo porque as vias normais de expressão política foram fechadas. O sistema não quer equilíbrio. Ele quer o monopólio da vontade e da verdade. Porque quando um togado decide o que é bom para você, ignorando o que você escolheu nas urnas, a democracia já está sendo sepultada. E agora o cheiro do cadáver começa a ser sentido. O sinal ficou claro e o alvo é o seu direito de escolher o futuro do país. E se você percebeu que o seu voto está sendo anulado por quem nunca foi eleito, a palavra de hoje é soberania. Agora blinde a sua mente, porque... André Mendonça está furioso com a Polícia Federal e já adotou providências. É o ministro do Supremo, relator do caso, pondo a Polícia Federal ali na parede. O ministro está absolutamente irritado com a interferência da Polícia Federal do André Rodrigues. Temos 7 mandados de prisão sendo cumpridos e também mandados de busca e apreensão. Entre os alvos desses mandados de prisão, temos inclusive nomes que atuam na Polícia Federal, Eli Jonas. Urgente. Preso em Dubai por ordem de Mendonça, chega ao Brasil. É isso mesmo. A Polícia Federal prendeu o hacker foragido Victor Lima Sedlmayr neste sábado. A corporação cumpriu o mandado de prisão no Aeroporto Internacional de Guarulhos, na Grande São Paulo. O especialista em tecnologia era um dos alvos da 6ª fase da Operação Compliance Zero. A apuração policial aponta o envolvimento de Victor Lima com o grupo Os Meninos. A quadrilha funcionava como uma célula cibernética
cibernética da organização criminosa ligada ao Banco Master. O núcleo executava ataques virtuais e derrubava perfis em redes sociais. Os integrantes também invadiam sistemas restritos e monitoravam opositores na internet. As autoridades localizaram o investigado na cidade de Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. O governo local negou a entrada do brasileiro e determinou a deportação imediata para o Brasil. A PF acionou mecanismos de cooperação policial internacional para garantir a captura. O ministro do Supremo André Mendonça emitiu a ordem judicial. A Polícia Federal também apura o suposto uso de documentos falsos ligados ao investigado. Em 4 de março, durante uma abordagem da Polícia Rodoviária Federal, agentes encontraram um documento em nome de Marcelo Souza Gonçalves, mas contendo a fotografia de Victor Sedelmaier. O veículo abordado pertencia a Luiz Felipe Machado de Moraes Mourão, conhecido como Sicário de Vorcaro, que posteriormente morreu na prisão. Na ocasião da fiscalização, o automóvel era conduzido por David Henrique Alves. Para a Polícia Federal, o episódio reforça a suspeita de utilização de documentação ideologicamente falsa em contexto de ocultação e suporte às atividades investigadas. A defesa, por sua vez, afirma que todas as acusações serão devidamente esclarecidas durante o andamento do processo judicial e reforça que busca acesso integral aos autos para garantir o pleno exercício do direito de defesa. André Mendonça está furioso com a blindagem da Lulinha pela Polícia Federal e já adotou providências. Então, meu bom dia pra você que não é o alvo da fúria justa da indignação santa do ministro André Mendonça. O ministro está absolutamente irritado com a interferência da Polícia Federal do André Rodrigues no inquérito que investiga o filho do presidente Lula, o Lulinha. Mendonça convocou os delegados para uma reunião de 2 horas no gabinete dele, deu uma bronca e usou uma palavra que deixou todo mundo ali preocupado, que eu vou te contar qual é. É o ministro do Supremo, relator do caso, pondo a Polícia Federal ali na parede. Acompanha aqui comigo. Ontem eu te mostrei aqui no canal como que a Polícia Federal do Lula inocentou o Lulinha, trocando ali o delegado que chefiava o inquérito do INSS e que pediu a quebra do sigilo bancário, fiscal, etc. do Lulinha. Olha só como que o ministro André Mendonça recebeu aí essa notícia maravilhosa. Olha aí, ó. O ministro do Supremo, André Mendonça, se irritou com o que ele classificou como interferência da Polícia Federal no inquérito que apura as fraudes do INSS. O estopim foi a troca do delegado Guilherme Figueiredo Silva, que comandava as investigações. Prestou atenção aqui nessa palavra? Ó, se irritou com o que ele classificou como interferência. O ministro soube das mudanças do inquérito por um advogado envolvido no caso INSS. Mendonça pediu esclarecimentos para a Polícia Federal e o diretor-geral André Rodrigues confirmou as trocas num ofício enviado ao Supremo em 8 de maio. Mendonça, então, convocou uma reunião com os delegados responsáveis pela investigação que ocorreu nesta sexta, ontem, dia 15. O encontro foi realizado no gabinete do ministro e durou cerca de 2 horas. No encontro, o ministro cobrou explicações sobre a mudança e disse que vai acompanhar de perto as investigações para que não ocorra atraso nem, presta atenção, seletividade no material apreendido. Mendonça pediu ainda que a equipe apresente o resultado das buscas já realizadas até aqui e a análise do material correspondente. Seletividade. Essa palavra aí, gente, na boca do ministro relator do caso, é uma acusação direta. Ele expressou a suspeita de que a Polícia Federal de Lula está escolhendo o que investigar e o que esconder. E quem que é o delegado que saiu? É o Guilherme Pereira Silva, chefe da Divisão de Repressão a Crimes Previdenciários desde julho de 2025. Foi dele o pedido da prisão do careca do INSS. Foram dele as buscas contra a Roberta Luxinger, aquela amiga do Lulinha, o lobista, e contra o senador governista o Weverton Rocha. E foi dele também, do Guilherme, o pedido de quebra dos sigilos bancário, fiscal, telemático do Lulinha. E não acaba aí não. Toda a equipe do inquérito migrou junto da coordenação antiga para a nova, exceto ele, exceto o Guilherme. Ele foi o único que foi deixado para trás e exatamente ele que pediu a quebra do sigilo do Lulinha. Coincidência ou retaliação do governo Lula, hein?
Ó, gente, eu conheço tudo isso de perto. Mensalão, Petrolão, Lava Jato, toda a grande investigação contra o PT sempre teve um ou mais delegados chaves, técnicos, capazes, independentes. Quando se quer matar o inquérito sem arquivar oficialmente, você troca os investigadores, você afasta quem está lá. Teve tentativa de interferência na Polícia Federal durante a Lava Jato, mas delegados corajosos peitaram, impediram a troca de delegados e de agentes. Impediram, inclusive, que autoridades superiores fossem informadas das operações e vazassem as operações para os alvos. Mendonça percebeu imediatamente o padrão e fez o que está ao alcance dele. Enquadrou a Polícia Federal, exigiu o acompanhamento direto, cobrou prazo. Você acha que a Polícia Federal do André Rodrigues vai conseguir explicar para o ministro André Mendonça por que trocou exatamente o delegado que pediu a quebra do sigilo do Lulinha? Ah, meus amigos, essa história ainda está muito mal contada. Temos 7 mandados de prisão sendo cumpridos e também mandados de busca e apreensão. Entre os alvos desses mandados de prisão, temos o pai do ex-banqueiro Daniel Vorcaro, Henrique Vorcaro, esse que você vê aí a imagem na tela. E ele, Jonas Maia, está com a gente, trazendo mais detalhes sobre os outros alvos dessa operação, inclusive nomes que atuam na Polícia Federal, Jonas. Algo muito importante, né, Carol, dentro dessa investigação de que o Daniel Vorcaro tinha braços dele dentro desse grupo chamado de A Turma para conseguir informações de inquéritos da Polícia Federal, inquéritos do Ministério Público Federal e até há trocas de mensagens em outras fases mostrando que ele tinha acesso, segundo o Luiz Felipe Mourão Sicário, a informações da Interpol e até do FBI também lá dos Estados Unidos. Temos então já um balanço parcial de buscas e apreensões e de prisões nessa apuração conjunta com o Gustavo Uribe e também com o Theo Cury, de que, além do Henrique Vorcaro, pai do Daniel Vorcaro, a Polícia Federal também já prendeu um agente da Polícia Federal, que é suspeito de fazer parte desse grupo e repassar informações sigilosas da Polícia Federal de investigações ou de possíveis investigações contra o Daniel Vorcaro para o grupo do Daniel Vorcaro. Além desse agente da Polícia Federal que é alvo de prisão e, segundo a Polícia Federal, essa prisão já foi cumprida, também há buscas e apreensões contra uma delegada da Polícia Federal. Informação de fontes da PF de que essas buscas estão ocorrendo na casa dela neste momento e também, além das buscas, um afastamento que é uma medida cautelar. Ela está, por determinação do Supremo Tribunal Federal e a pedido da Polícia Federal, afastada do cargo de delegada da Polícia Federal por suspeita de fazer parte desse grupo de vazamento de informação. E há também ainda, Carol, a lista é grande, de um agente da Polícia Federal aposentado, que ele também é alvo de busca e apreensão nessa sexta fase da Operação Compliance Zero, que mira um grupo de ameaças, um grupo que foi criado pelo Daniel Vorcaro como um braço para ter informações e se blindar de investigações, segundo aponta a Polícia Federal nesta nova fase. Então, vamos recapitular. De mandados de prisão que já temos neste momento, apesar de a decisão ainda estar sob sigilo, já conseguimos algumas informações para trazer para quem está acompanhando a gente. O Henrique Vorcaro, que é o pai do Daniel Vorcaro, já foi cumprida a prisão preventiva contra ele. Há esse agente da Polícia Federal da Ativa, que também já foi preso pela própria instituição a qual ele trabalha. Buscas e apreensões temos contra o pai do Vorcaro, contra esse agente da Polícia Federal da Ativa, contra a delegada da Polícia Federal da Ativa, e que, consequentemente, agora está afastada do cargo por determinação do Supremo Tribunal Federal, e também buscas contra um agente da Polícia Federal aposentado. Então, há prisões, há buscas e apreensões e há os afastamentos, que são medidas cautelares impostos pelo Supremo Tribunal Federal a pedido da equipe de investigação. E isso mostra que a PF avançou nesse ponto, que é um braço da investigação em relação ao Banco Master, que seria um grupo chamado de A Turma, que tinha o Fabiano Zettel, que é o cunhado do Daniel Vorcaro, o próprio Daniel Vorcaro, tinha o Luiz Felipe Mourão, que é o sicário, tinha as suas conexões com o Henrique Vorcaro, pai do Daniel Vorcaro, preso hoje nessa fase da operação da Polícia Federal também, e agora mostrando também pelo menos 2 agentes da Polícia Federal, um aposentado e um da Ativa, e uma delegada da Polícia Federal também
suspeita de fazer parte com essas conexões e vazamento de informações para ajudar o grupo do Daniel Vorcaro, blindar de investigações ou repassar informações sigilosas de buscas e também de inquéritos que iriam ser abertos ou que foram abertos em relação a esse caso. A gente lembra até, inclusive, que houve uma mensagem do Luiz Felipe Mourão com o Vorcaro, que a gente divulgou em março deste ano, em que ele disse, sim, que tinha informação de um inquérito aberto em 2024 e que era sobre fraudes do Banco Master. Luiz Felipe Mourão teve acesso ao inquérito e repassou ao Daniel Vorcaro. A PF tem essa mensagem também que está dentro do inquérito da PF e que mostra, de fato, as suas conexões. E o Luiz Felipe Mourão, relembro aqui, disse, inclusive, em uma das mensagens que tinha acesso a informações da Polícia Federal, do Ministério Público Federal, da Interpol, que fica na França, que hoje é chefiada por um brasileiro, e também pelo FBI, que é a Polícia Federal dos Estados Unidos. Tudo isso dentro dessa investigação, a Polícia Federal está apurando e agora chega aí a prisão de um agente da Polícia Federal suspeito de vazar informações, mas também a PF mira uma delegada da Polícia Federal, conforme essa apuração com o Telcura e com Gustavo Uribe também. Carol. É o aprofundamento das investigações com relação àquelas informações que já tínhamos acesso em outras fases da Operação Compliance Zero. E esse braço, Telcuri, como ele Jonas Maia destaca para a gente, vai aprofundar justamente como o Daniel Vorcaro tinha acesso a informações privilegiadas. Vale lembrar que quando o Daniel Vorcaro foi preso pela primeira vez, em novembro do ano passado, ele foi preso no aeroporto de Guarulhos, tentando embarcar para Dubai. Isso, e naquele momento havia um receio da Polícia Federal, ele Jonas sabe muito bem disso, de uma tentativa de fuga, que foi negado pela defesa do Daniel Vorcaro na época, pelo próprio Daniel Vorcaro. Ele dizia que estava embarcando para o Oriente Médio para participar de negociações e de discussões sobre a venda do grupo dele, mas a Polícia Federal, não só nesse caso específico, mas a partir da deflagração da primeira fase da Operação Compliance Zero, nas outras fases, começou a ficar mais cristalino a informação de que ele tinha acesso a informações privilegiadas, informações sigilosas de investigações, tanto da Polícia Federal como do Ministério Público Federal. A gente trouxe, ele Jonas Maia e eu, há uns 2, 3 meses, a informação de que já vinha acontecendo uma investigação interna no Ministério Público Federal para apurar esse acesso indevido do grupo do Daniel Vorcaro aos sistemas do Ministério Público Federal e da Polícia Federal. Houve essa conversa entre a PF e o MPF e a constatação de que os sistemas deles foram atingidos, foram invadidos por integrantes desse grupo do Daniel Vorcaro. E aí o que a gente já havia mostrado era que o sicário, que o Eli Jonas Maia contou há pouco, que é apontado como coordenador operacional da turma, que é esse grupo do Daniel Vorcaro, ele realizava consultas e extrações de dados nos sistemas restritos, utilizando como bases instituições de segurança pública e investigação policial. O ministro André Mendonça, lá atrás, está dizendo, a gente está embasando essas informações que a gente está passando aqui para vocês, com base em operações passadas. A de hoje ainda está em sigilo, importante deixar isso muito claro. Mas o que aconteceu no passado ajuda a entender o que está acontecendo hoje a partir dessa deflagração. O André Mendonça, no começo do ano, afirmou o seguinte, que a partir dessa metodologia, de acordo com a Polícia Federal, o Daniel Vorcaro teria obtido acesso indevido aos sistemas da Polícia Federal, do Ministério Público Federal e até mesmo de organismos internacionais, como a FBI e Interpol. Então era dessa forma. Justamente por isso, hoje, a Polícia Federal, autorizada pelo ministro André Mendonça do Supremo, deflagra uma operação que prende não só o pai do Daniel Vorcaro, o Henrique Vorcaro, que acaba elevando uma pressão para que ele feche um acordo de colaboração e, mais do que isso, que apresente de fato indícios com ineditismo que corroborem essas investigações e consiga comprovar a capacidade de pagamento do prejuízo público. Não só o pai do Daniel Vorcaro, como um agente da Polícia Federal, afastou uma delegada da Polícia Federal e agentes aposentados da corporação que teriam esse envolvimento com o grupo criminoso.
A gente está falando aqui também de mandados de busca e apreensão sendo cumpridos, 17 no total. E com esse material recolhido, o quanto que também isso vai auxiliar o avanço dessas investigações da Polícia Federal. Quando a gente fala em aprofundamento dessas investigações, é o próprio termo que a PF utiliza na nota, na qual confirma essa sexta fase da Operação Compliance Zero. 7 mandados de prisão também serão cumpridos. E aqui, Henrique Vorcaro, pai de Daniel Vorcaro, é um dos alvos. Mandados cumpridos em São Paulo, Minas Gerais e também no Rio de Janeiro. Daqui a pouquinho nossas equipes, tanto no Rio quanto em São Paulo e em Minas, estarão conosco trazendo mais informações. É lógico, a oposição continua a tentar semear discórdia entre os bolsonaristas, tá? Essa coluna aqui do Caio Barbieri é claramente tentativa disso. Está dizendo que já tem pessoas no núcleo bolsonarista da campanha querendo tirar o Flávio Bolsonaro e colocar Michele Bolsonaro. É lógico, eles precisam colocar o Flávio em dúvida, porque daí o Flávio fica com dificuldade de fechar alianças. Esse é todo o problema do PT neste momento, né? Como eu falei para vocês, a gente não começou a campanha não, a campanha vai ser depois da Copa do Mundo, vai ser lá em julho, né? O momento agora é de fechar aliança, de fechar palanque, coisa e tal. E o que o Lula está percebendo? Que está todo mundo se afastando dele, todo mundo fechando com o Flávio. Então eles estão desesperados, eles querem desestabilizar o Flávio. Esse é um dos motivos dessa gravação do Intercept ter vazado agora, né? Seria muito mais útil para eles usarem isso durante a campanha. Eles estão fazendo agora por puro desespero. E como eu falei para vocês, é mais por parte do STF do que do parte do Lula mesmo. De qualquer forma, o pessoal está falando aqui da volta da Michele ao tabuleiro da sucessão. Eles querem criar confusão entre a Michele e o Flávio Bolsonaro. E eu falo para vocês isso. E tem gente no meio bolsonarista que parece que se vendeu para esse pessoal, porque adora criar essa confusão. Não tem confusão nenhuma. A Michele não tem nenhuma ambição de substituir o Flávio. Não existe esse tipo de coisa. O problema é criar essa celeuma, criar essa briga, só piora a situação para todo mundo. Piora para a Michele, piora para o Bolsonaro, piora para o Flávio Bolsonaro, piora para a campanha como um todo. Não caiam nessa pilha. Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapso e essas notícias foram sugeridas por Nikita Molotov, Travesti é uma Delícia e várias outras pessoas. Obrigado aí o pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal. Né? Dá para ver claramente que essa coluna do Platô BR foi feita para causar discórdia. Olha só o que diz aqui o senhor Caio Barbieri, né? Reportagem que liga Flávio Bolsonaro ao banqueiro e a crise compromete o projeto presidencial do senador. Ninguém está falando, ninguém acha que comprometeu nada, coisa nenhuma. A gente já falou em outros vídeos aqui que teve um impacto, sim, é lógico que teria, né? Não deixa de ser uma revelação chata e coisa e tal, mas dizer que comprometeu a coisa toda só na cabeça desse pessoal. É lógico, o pessoal que já não gostava do Flávio Bolsonaro vai falar, não, tá vendo, eu avisei que é corrupto, que não sei o que lá, que não vale nada. Mas isso é o pessoal que já não ia votar no Flávio mesmo. As pessoas que vão votar no Flávio pensam diferente, né? Aqui, ó, a divulgação de áudios, documentos e mensagens pelo Intercept Brasil empurraram o Flávio Bolsonaro para o centro do escândalo do Banco Master. Que mané centro do escândalo do Banco Master? O escândalo do Banco Master é o Alexandre de Moraes. O Flávio Bolsonaro não tem nada a ver com isso, cara. É uma coisa, né? Estou tentando jogar a coisa, né? E desencadeou uma reação imediata no entorno da Michele Bolsonaro. Então, de novo, não tem nenhuma indicação disso. Isso daqui é o cara querendo jogar lenha na fogueira. Prestem atenção nisso. Aliados mais próximos da ex-primeira-dama a procuraram para prepará-la para a hipótese de substituir o enteado na corrida do Planalto. O núcleo bolsonarista acredita que a reportagem que revela a cobrança de Flávio a Daniel Vorcaro para financiar o filme tem potencial para enterrar os projetos do primogênito do ex-presidente. Não, ninguém está achando isso, ninguém está vendo desse jeito. É uma coisa ruim, lógico, vai ter algum impacto, sem dúvida alguma, mas está longe de enterrar a pretensão de acabou. Vai acabar indo o Flávio Bolsonaro e o Lula para o segundo turno do mesmo jeito, e no segundo turno vai ser a rejeição do Lula que vai ganhar, que vai garantir a vitória do Flávio Bolsonaro, né? Mais do que isso, a ala mais conservadora do clã defende Michele assuma imediatamente a condição de cabeça da principal chapa da direita para 2026. O argumento desse grupo é que a ex-primeira-dama não mantém boa relação com o Flávio e nunca declarou publicamente apoio ao projeto eleitoral decidido por Jair Bolsonaro. Não, ela já declarou tá? Ela já declarou apoio ao Flávio, não tem problema nenhum isso. Mas, no final das contas, repara como é que ele está jogando a coisa, justamente para instigar o pessoal. É isso aí, tá vendo? A Michele é contra o Flávio. A Michele está querendo tomar lugar. Briguem!
Eles querem a briga, porque eles sabem que isso enfraquece o Flávio Bolsonaro. Não caiam nessa pilha, não caiam na pilha de criticar a Michelle, dizer que Michelle tem culpa, não sei o que lá. Aqui, ó, no Congresso, parlamentares alinhados ao campo conservador também passaram a tratar a ex-primeira-dama como alternativa natural. Parte desse grupo apostava em Tarcísio de Freitas, mas a permanência do governador no cargo inviabilizou sua participação na disputa presidencial, abrindo espaço para o avanço do nome da Michelle. Eu já falei para vocês que eu gosto muito do nome da Michelle, acho que ela teria uma chance muito grande, até porque é muito mais difícil criticar ela do que criticar o Flávio Bolsonaro. O Lula teria muito mais dificuldade com isso, essa máquina de moer reputações do PT iria operar do mesmo jeito, tá? Mas teria muito mais dificuldade com ela por ela ser mulher, né? Agora, a defesa do Flávio sustenta que houve apenas um pedido de patrocínio formulado, né? Ou seja, eles estão querendo explorar o caso aqui. Não vai acontecer nada, não vai mudar nada. Aqui, ó, os argumentos dos que resistem a Michelle como plano B da candidatura do Flávio Bolsonaro. O que o pessoal viu é que não colou essa brincadeira aqui. Ninguém está falando de volta da Michelle. Não tem por que arrumar confusão com esse negócio. Não vai ter volta da Michelle, né? O próprio Flávio falou aqui, ó, que o Bolsonaro falou para ele ficar firme e descartou a Michelle como opção. Não vai ter a volta da Michelle. Não vai ter a colocação da Michelle nesse caso, né? Aí o Robson Bonin ainda tenta instigar aqui o pessoal. Os argumentos dos que resistem a Michelle como plano B da candidatura do Flávio Bolsonaro, né? Aqui, ó, olha como é que ele coloca a coisa. Com o empenhado imerso numa crise de credibilidade, porra, esse pessoal tá tratando a coisa como se fosse, sei lá o quê, que acabou o mundo e não sei o quê, e não tem nada naquele negócio ali, né? Mas enfim. Aí, aqui, ó, a revelação do relacionamento pouco convencional de Flávio com o Daniel Vorcaro caiu como uma bomba dentro do PL. Cara, ninguém tá falando, ninguém tá achando isso, cara. Não, é uma coisa ruim, ninguém discute isso, ninguém questiona isso daí. Realmente foi uma coisa chata, mas duas coisas. Primeiro que foi num momento ótimo, o melhor momento para acontecer seria agora mesmo, porque se acontecesse nas eleições, na campanha mesmo, seria muito mais problemático lidar com isso. E segundo, que o impacto não foi tão grande assim não, já reverteu a maior parte do prejuízo que tinha sido causado, né? Internamente, a iniciativa de pedir e cobrar o banqueiro por recursos para financiar um filme sobre seu pai tirou das mãos de Flávio a bandeira do combate à corrupção. Desde quando? Desde quando? É lógico que eles iam arrumar alguma coisa para dizer que o Flávio é corrupto, que seria rachadinha, ou o que quer que seja. Eles iriam arrumar alguma coisa para fazer isso, né? Só que, não, o Flávio continua, ele explicou toda a coisa do filme, não teve nada demais. É lógico que eles vão continuar tentando insistir, mas há uma diferença. É o que eu falo para vocês, narrativa requer muito esforço, né? A verdade, ela fala por si só. Então, eu não vi problema nenhum nesse caso aqui do Flávio Bolsonaro, acho que ele vai tirar de letra isso daí. Vai ter algum impacto? Ninguém está dizendo que não vai ter impacto. Vai ter algum impacto. Ele vai, nas próximas pesquisas, ele provavelmente vai estar um pouco abaixo do que estava antes. Mas não acho nem que vai ser uma mudança tão significativa assim, tá? Com o enteado imerso numa crise de credibilidade, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro voltou a ser apontada como plano B perfeito, em função de uma suposta competitividade maior que teria com relação a outras opções que o partido teria. Essa alternativa esbarra em dois obstáculos: as picuinhas públicas de Michelle com os enteados e o fato de não carregar o sangue no marido. Olha só, de novo, besteira isso daqui. É verdade. Eu critiquei, inclusive, o pessoal que ficou batendo na Michelle. A troco de quê? A Michelle é um nome ótimo para o Bolsonaro, é uma alternativa excelente, é importante ter essa alternativa, tá? Como eu falo, eu acho que isso daqui não tem nada a ver de que acabou com a carreira do Flávio, não tem nada disso, vai ser candidato, vai ser o Flávio mesmo. Mas vai que surge mais coisa lá mais adiante. É importante ter realmente um plano B, eu não descarto a Michelle não. Mas se acontecer alguma coisa mais adiante, até aqui não teve nada que apontasse para esse tipo de coisa, né? Mas muita gente no entorno do Flávio arrumou essa confusão, criou picuinha, né? Criticou a Michelle, critica a Michelle por qualquer coisa. Eu acho um absurdo isso, por vários motivos. Primeiro, porque a Michelle é quem cuida do Jair Bolsonaro. Que negócio é esse de bater na Michelle? Que lógica tem isso, né? Segundo, porque a Michelle é um nome excelente para um monte de coisa, inclusive, eventualmente, para a presidência da República. Mas ela já está, a previsão atual é que ela seja candidata a Senado, né, em Brasília, e deve ganhar com muita facilidade, né? E o fato de ter as picuinhas públicas também não vejo como grande problema, porque bastaria o Bolsonaro falar: meu candidato é a Michelle,
que eu tenho certeza que a tropa entra na linha, tá? Não acho que vai ter problema, não. Todo mundo quer derrotar o Lula e se o Bolsonaro decidir que o nome é Michele, ela vai ser candidata e vai acontecer e coisa e tal, né? Agora, a suposta resistência de Bolsonaro a apoiar a eventual enteada da Michele na corrida nacional também é apontado como um ponto que afasta ainda mais a disputa. Não é o Bolsonaro que quer afastar, o Bolsonaro avisa a Michele que é uma luta bastante complicada, tá? É muito jogo baixo que vai acontecer, né? A gente sabe que a Michele Bolsonaro tem o caso da avó dela, que tem envolvimento com sei lá o quê, coisa e tal. É caso de família, todo mundo tem gente enrolada na família, mas é besteira isso daí. A Michele em si não tem nada, mas pode ter certeza, eles vão desencavar tudo que eles puderem desencavar da vida da Michele, né? É uma colonoscopia geral da sua vida que esse pessoal vai fazer se a Michele for candidata a presidente. Então, é preocupante, eu concordo. O Bolsonaro tem razão em querer poupar a Michele desse tipo de coisa. Eu não sei se a Michele tem estrutura psicológica para segurar um rojão desse. Eu não sei se eu tenho estrutura psicológica para segurar um rojão desse. É uma coisa pesada realmente isso, né? Então, eu não vejo a Michele como um obstáculo e é impressionante que a esquerda está tentando jogar isso. Por quê? Porque querem desestabilizar o Flávio. Então, não caiam nessa pilha. Deixem a Michele quieta, não caiam na pilha desse pessoal. Bom, pessoal, esse foi mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like aqui para fortalecer nosso canal. Logo eu volto trazendo mais informações da política para vocês. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima. Tem certas coisas que a gente não pode falar muito alto, porque senão o STF fica chateado. Uma delas é que o Intercept Brasil recebeu dinheiro do PCC. A investigação não foi adiante porque ninguém encontrou o depósito. E as únicas provas são as notas do próprio PCC, dizendo que ele enviou dinheiro para o Intercept Brasil. Aí o Eduardo Bolsonaro vai fazer um filme sobre o pai dele, onde mostra claramente quem é Adélio Bispo, o que ele quis fazer e o que o PCC pensa de Jair Messias Bolsonaro. Do nada, surge toda uma falsa ligação de Eduardo Bolsonaro e Flávio Bolsonaro ao Vorcar e a galerinha que não quer o Bozo, o Bolsonaro, cai como um pato. Tem horas que eu me pergunto, será que essa galera quer mesmo viver para sempre com o PCC? Brasília entrou em clima de tensão máxima depois de uma movimentação inesperada dentro do STF. Informações que começaram a circular nas últimas horas envolvendo Cássio Nunes. Decisões importantes e possíveis desdobramentos jurídicos reacenderam debates pesados nos bastidores do poder. E quanto mais detalhes aparecem, mais cresce a sensação de que o clima entre ministros e figuras importantes da política ficou ainda mais delicado. Essa movimentação pode provocar impactos enormes no cenário político nacional e aumentar ainda mais a pressão dentro de Brasília. O que realmente está acontecendo por trás dessa situação e por que tanta gente começou a reagir ao mesmo tempo? Então já deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe, porque aqui você acompanha cada atualização em primeira mão. Ontem à noite, numa rede social, o vice-secretário de Estado americano Christopher Landau afirmou que o crime de Jair Bolsonaro teria sido o de criticar o ministro Moraes, que é funcionário público e está sujeito a críticas. Landau afirmou que o ministro arrasta o Brasil para uma ditadura judicial. Já o escritório americano, que cuida das relações com a América Latina, declarou que os Estados Unidos vão responsabilizar e sancionar todos que auxiliam e incentivam as ações de Alexandre de Moraes. Eles querem matar o Bolsonaro. Só tem um dado. Eles não contavam que o Bolsonaro ia conseguir indicar o seu herdeiro político e que esse herdeiro político ia, decolar. Ao ponto de, com a morte do Bolsonaro, significar uma catarse na sociedade brasileira tão grande que o Flávio Bolsonaro não ganha com 51%, não. Ele ganha com 60%, 65% no primeiro turno, se o Bolsonaro morrer agora. Quem seria o presidente eleito em 2002, com a saída do FHC? No meio dele seria Luiz Eduardo Magalhães. E ele acabou 3 anos antes, morrendo também de forma bastante suspeita. O caminho abriu-se para o PT. Tá? Você pode ver. O Lula não seria candidato em 2002. Para que ele fosse candidato, o que teria que acontecer? Teriam que matar o prefeito de Santo André. E assim foi feito.
Tá? Afinal de contas, o prefeito à época, ele ameaçava mostrar dossiês de como a quadrilha petista achacava a prefeitura de Santo André. Então o prefeito Celso Daniel foi executado, antes torturado. E por coincidência, né, quem achou o corpo foi um legista. E você sabe que um cadáver, se você bater num cadáver, não cria hematoma. O hematoma só existe enquanto você está viva. E ele foi achado, executado, com vários tiros, né? E com muito hematoma, ou seja, ele teve que contar para quem ele distribuiu aqueles dossiês. Inclusive, no apartamento dele, a Polícia Federal estava chegando, já com o corpo descoberto, né? Para fazer uma busca e apreensão no apartamento dele, quando o advogado do PT, Luiz Eduardo Grinhal, apareceu, entrou, ficou lá 50 minutos, uma hora, e saiu com algumas malas de documentos na mão e foi embora. E o caso não é nenhum mistério, não é investigado até hoje, muita surpresa nisso. Você pode ver, o presidente da Bangkok, essa do apartamento do Lula, o avião dele caiu em 2010, ninguém mais se lembra disso. O próprio saída do ministro do Supremo, né, que renunciou lá, o Joaquim Barbosa, a gente não sabe o motivo, eu não vou aqui começar a fazer ilações, mas você, por exemplo, como se fosse ganhar na Mega Sena e falar, não quero ganhar, deixa dinheiro pra Caixa Econômica aí, porque você ser ministro do Supremo é uma coisa que quem não quer. Você, todo advogado, sonha em crescer na vida, em chegar lá um dia, e ele chegou por méritos próprios, fez um excelente trabalho na questão do mensalão, e de repente ele simplesmente botou fora. Muita coisa curiosa. Agora você fecha o cerco, né? Lendo o livro do Mujica, nas páginas 198 e 199. Mujica é o ex-presidente do Uruguai, onde ele diz ali claramente que Dilma Rousseff despachava dentro do Palácio do Planalto, ouvindo as inteligências cubana e venezuelana. Então, muita coisa esquisita, desde quando o PT aí viu-se na possibilidade de chegar ao poder, vem acontecendo até hoje. Eu não vou entregar essa rapadura de graça. E desculpa aqui, né? Eu tenho certeza que eu estou nessa lista misteriosa, não sei de quem é, mas eu estou nessa lista misteriosa aí para 2018. Existe um receio com relação a retaliações ou até ameaças? Como que fica aí a sua cabeça para 2018? Eles estão muito há anos, né? No campo da calúnia. E eles podem partir para outras coisas. Você não sabe, né? Tudo pode acontecer. Eu tô arrasado. Eu não posso acreditar nisso daqui. Jornal Nacional expondo relação do Lulinha, o filho do nosso presidente, com o escândalo do INSS. Eu não posso crer. Logo o filho do Lulinha, o Lula não sabe nunca de nada. Que pecado, gente! Se faltava um sinal claro de que o fim do PT chegou e de que o Lula vai perder, é que agora, meus amigos, o Lula e o petismo no Brasil estão revoltados com a Rede Globo. Preste atenção. A Rede Globo, que fez de tudo para destruir a direita, colocar Lula na presidência, agora virou alvo de ataque e de revolta desse próprio governo, do PT e de todas essas facções criminosas que tem aí. Sabe por quê? Porque até a Globo entendeu que esse governo não tem como salvar e não tem como defender. Os escândalos INSS e do Banco Master fizeram com que eles largassem as mãos. E olha, a Globo nunca recebeu tanto dinheiro de um governo como está recebendo agora. E aí vai o Jornal Nacional. Horário nobre, milhões de pessoas assistindo, pelo menos quem assiste isso daqui é justamente o povo que vota no Lula, tá? Eu sei que você não assiste, nem eu assisto, a gente assiste alguns cortes que a gente recebe, mas quem assiste ainda a Globo e o Jornal Nacional é justamente o eleitorado do Lula. E aí o governo, o Jornal Nacional dedica 3 minutos mostrando que o Forcaro, Banco Master, estão intrinsecamente ligados ao governo e ao STF. Isso aqui vale ouro, gente. Assim, se me desculpa, não tem nada. Eu acho que nem o vídeo do Pix, do Nicolas, causaria um estrago, que é o Jornal Nacional mostrando o quão corrupto o PT e o governo Lula é. Vamos lá. Boa noite. Olá, boa noite. As ligações de Daniel Forcaro no centro do escândalo do Banco Master. A Polícia Federal investiga trocas de mensagens do banqueiro com a namorada. Em conversas pelo celular, Forcaro cita encontros com integrantes dos 3 poderes. Num dos diálogos ele diz: esse negócio de banco é igual máfia. Que engraçado, esse negócio de banco é igual máfia. Ele é um mafioso, né? As mensagens e e-mails mostram que Daniel Forcaro mantinha relações com autoridades de todos os poderes e falou com a então namorada sobre os encontros com o presidente Lula, com o ministro Alexandre de Moraes. Encontros com o presidente Lula? O Forcaro teve encontros com o Bolsonaro, ou com o Flávio Bolsonaro, ou com o Nicolas, ou com o Eduardo Bolsonaro, que eu saiba não, mas teve encontros com os ministros. Ele, na verdade, pagava, né, ministros do Lula. Do STF e com o presidente do Senado, o senador Davi Alcolumbre, que faz tudo para proteger o Forcaro e não abrir a CPMI do Banco Master. Da União Brasil. As mensagens mostram ainda que Forcaro contou para a então namorada sobre 2 encontros com o ministro Alexandre de Moraes. Em abril do ano passado, ele falou com Marta: "Tô indo encontrar Alexandre de Moraes aqui perto de casa.
Como assim, amor? Ele está em Campos ou foi para te ver? Ele está passando feriado. Em agosto, outra menção a Alexandre e a Ciro. Tô com Alexandre e tenho reunião depois com Ciro. Segundo o blog da jornalista Malu Gaspar, no jornal O Globo, uma das últimas mensagens que Daniel Vorcaro enviou no dia em que foi preso, logo de manhã, foi para o ministro Alexandre de Moraes. Rapaz, e olha que já começou descendo o cacete no Alexandre de Moraes. A Globo falando que o Alexandre de Moraes está encontrando com o mafioso. Cara, que dia que você ia imaginar um trem desse? No dia 17 de novembro, o dono do Banco Master escreveu para o ministro: fiz uma correria aqui para tentar salvar. Alguma novidade? Conseguiu ter notícia ou bloquear? Segundo o blog, Alexandre de Moraes respondeu logo, mas não é possível saber o que ele disse, porque o que se segue são 3 mensagens de visualização única, do tipo que se apaga assim que o destinatário as lê. Daniel Vorcaro também falou sobre uma reunião no Palácio do Planalto com o presidente Lula, em dezembro de 2024. Como foi? Foi ótimo, muito forte. Ele chamou o presidente do Banco Central, que vai entrar, 3 ministros. Cara, ele chamou 3 ministros e o presidente do Banco Central para lidar com o mafioso no Palácio da Alvorada. Desculpa, no Palácio do Planalto. O Palácio do Planalto repetiu hoje o que já tinha dito sobre o encontro, que ele foi intermediado pelo ex-ministro Guido Mantega. Guido Mantega, que recebia dinheiro do Vorcaro. Os ministros Rui Costa, da Casa Civil, e Alexandre Silveira, de Minas e Energia. Rui Costa, que também está envolvido no esquema lá na Bahia. Participaram. E que com a reunião já em andamento, o presidente Lula mandou chamar Gabriel Galípolo, que assumiria a presidência do Banco Central 1 mês depois. E que o presidente recebe todo empresário e pessoas que procuram por ele. Sério mesmo? Todo empresário é recebido por Lula fora da agenda. Todo empresário. Muito estranho isso, gente. E não foi só uma vez, não. Foram várias vezes que o Vorcaro foi lá. 4 vezes que ele foi no Palácio do Planalto. A Globo noticiando isso em horário nobre, para uma audiência que é majoritariamente de esquerda, porque só sobrou a esquerda que assiste essa porcaria da Globo, é porque, ao meu ver, a Globo já entendeu uma coisa que a gente chama de expectativa de poder. A Globo já entendeu que o Lula não ganha. A Globo faz suas pesquisas, gente, é uma corporação gigantesca. Eles já entenderam que vão vir mais escândalos aí, que o Lula vai sair derretido e que o próximo presidente vai ser Flávio Bolsonaro. Então, eles já estão mirando ali no próximo dono da chave do cofre. É óbvio que eles vão fazer isso. É expectativa de poder, e na política isso determina os ventos, né, nas articulações políticas. A Globo sabe que o Lula não tem chance e vai se arrebentar e já está querendo ali puxar um pouquinho para sardinha para o lado do Flávio Bolsonaro, porque eles veem o Flávio Bolsonaro como mais comedido, equilibrado, né? Não fala palavrão como o pai falava. Essa é a visão do cara da Globo, né? Do globalista ali, do global. Eu tô achando isso ótimo, cara. No Jornal Nacional bateu no Lula e no Alexandre de Moraes. Não foi só Lula, não. Foi a Lula e Alexandre de Moraes. Esse ano tá sendo muito doido mesmo. Que dia que a gente ia imaginar isso há 6 meses atrás? Isolado, desanimado como nós estávamos, né? É a interferência divina, meu amigo. E ele tem uma história que precisa ser contada à sociedade brasileira, né? O gênese, o início, o alicerce do Banco Master começa na Bahia, quando o atual ministro da Casa Civil, Rui Costa, era governador, e o líder do governo, o Jacques Wagner, era secretário. Se vendeu uma estatal que tratava de cesta básica de alimentos para funcionários, uma estatal baiana, para um dos sócios do banco, atualmente do Banco Master, que é o Augusto Lima, uma operação de 15 milhões de reais, e ato contínuo o Augusto vende 50% dessa operação por 30 milhões, é um negócio da China. Manteve 50% do controle da operação, e o governo do estado da Bahia tornou essa operação um negócio, um toque de Midas, uma mina de ouro, porque transformou alimentos em consignado, inclusive com a possibilidade de que todo o conjunto de servidores baianos, né, pudesse ingressar nesse sistema. Ao longo do tempo, essa margem de consignado, que era 30%, chegou até 75%. E o negócio que começa desta forma, eu diria, inopinada, diferente, na Bahia, se espalha pelo Brasil, né? O modelo passa a ser implementado em diversos municípios brasileiros e em diversos estados. E isso gerou o início do Banco Master. E essa amizade, essa admiração mútua era tão sólida que, algum tempo depois, por um pedido do PT da Bahia, um ministro medíocre, que quebrou o Brasil,
alguém que não tem nenhuma capacidade de gerir finanças públicas, basta ver o que ocorreu em 14 e 15, a maior recessão da história do Brasil. Esse ministro medíocre, mas petista, ganha um emprego de R$1 milhão nesse banco, por mês. Um banco de terceira linha. Eu desconheço no mercado financeiro um banco de primeira linha que contrate um lobista por R$1 milhão por mês. E um ex-ministro do STF, também apelido do PT da Bahia, ganha uma consultoria de R$350 mil por mês. Mais adiante, nós flagramos o presidente da República, o senhor Lula, reunido com o diretor de políticas monetárias do Banco Central, ou seja, uma área que não tem nenhuma afinidade com a ação dos bancos, né, que trata justamente da questão de juros, de câmbio, de inflação. O senhor Galípolo, que vem a ser hoje o presidente do Banco Central, numa reunião fora de agenda, sem conhecimento do presidente do Banco Central na época, o senhor Roberto Campos, com o presidente da República, com o ministro-chefe da Casa Civil, o senhor Rui Costa, que por coincidência era o cidadão que propiciou a origem desse banco lá atrás, e o senhor Vorcaro e o lobista contratado, o senhor Mantega. Então muita coisa precisa ser explicada, muita coisa precisa ser esclarecida, essa relação incestuosa, promíscua, no mínimo curiosa, né, do governo do PT com o Banco Master. E o mais engraçado, né, os discursos que nós estamos assistindo agora do Lula, dizendo que nunca antes na história do país, me parece assim uma espécie de bordão, um banco foi liquidado ou investigado. Ele tem uma amnésia, uma memória seletiva extraordinária. O que nunca aconteceu antes na história do país foi esse nível de promiscuidade que eu acredito que a CPMI deverá se debruçar e investigar. Ô, Júlio, a gente já falou várias vezes aqui, né, que estão tentando matar o Bolsonaro. Quer dizer, o próprio irmão dele aqui disse com palavras bem claras aqui de que estão tentando matar, primeiramente, acho que politicamente, né, porque acho que para toda a situação política, quer dizer, ele não é interessante, né, para o Centrão, enfim. Você teria alguma pergunta aqui para o Renato Bolsonaro, Ju? Renato, a gente esteve junto na passeata, na penúltima. Eu já venho falando isso, né, na verdade, desde o ano passado. Eles mataram o Bolsonaro politicamente, aí depois quiseram calar a voz dele nas redes, depois quiseram controlar, né, com quem ele encontra ou não, para que ele não... organizasse as eleições de 2026, e agora, por fim, né, eu acho que é isso. Aliás, eu acho isso, eles querem matar o ex-presidente Bolsonaro. Eu estava vendo agora os médicos dele falando, antes da facada, ele nunca tinha sido internado uma vez. Então é uma pessoa que sofreu um atentado de assassinato e depois vem sofrendo outro na mão do Estado. É exatamente isso que está acontecendo. Renato, primeiro quero dizer que, enfim, meu pensamento está com vocês, toda a família. Eu venho falando e vociferando isso há muito tempo, sabe? E eu imagino o desespero para vocês, porque se nós brasileiros nos sentimos com as mãos atadas, né? Eles sequestraram o país, você respondeu muito bem. Agora, Renato, você não acha que hoje eu senti um pouquinho, por um lado, esperança quando eles resolveram deixar aquele cosplay de banqueiro preso? Eu espero que seja os ventos da mudança e o próximo passo é Bolsonaro em casa, né? Júlio, eu realmente concordo com você, tá? Inclusive, nós tivemos na Paulista, né, Júlio? No dia 1º de maio, junto lá, tá? Sim. Eu só não concordo com você uma coisa. Eles não mataram o Bolsonaro, né? Ele não morreu, sobreviveu à facada. Eles tentaram, mas não conseguiram. Tentaram calar o Bolsonaro, mas nós não vamos deixar ele ser calado, nós continuamos vivos. Você viu na Paulista, aquilo é a voz dele na rua ainda. E nós temos que persistir nisso aí, tá? Agora, o Vorcaro permaneceu preso, sim, certo? E eu espero que realmente não seja nenhum pano de cobertura, nenhuma fumaça, para que se possa conduzir de uma maneira diferente.
Porque vindo deles, Júlia, você fica sempre com o pé atrás. É verdade. Porque eles estão todos enrolados, embolados e abraçados nessa questão do Master. Eu já vi até comentários falando que o Vorcaro não é o dono do Master. Ele é um bode expiatório do Master. É ele que conduzia. Já vi falar. Tá? Então, do Brasil eu não duvido nada mais. Eu não duvido de nada. Mas, eu digo, não podemos deixar de ter esperança, ter fé, para que a gente possa ter o combustível de estar lutando e acreditando e ter esperança de um dia mudar esse país. Nós precisamos que esse país mude. Aonde nós vamos parar desse jeito? Não dá para você imaginar. E poucas, como diz uma frase antiga, né, onde tão poucos estão dominando tantos. Mas uma frase também bacana é que não conseguirão por muito tempo. Tá? Então, nós estamos aí entrincheirados para mudar esse perfil aí, esse conceito de Brasil. Pois é, meu irmão, cada dia que passa a situação está ficando mais interessante. Vamos lá, o Flávio Bolsonaro descobriu-se que há uns 2, 3 meses atrás ele tinha um encontro com o governo norte-americano e entregou um verdadeiro dossiê. Esse dossiê pode trazer um problemão para a vida do Lula e bota problemão nisso. O Flávio Bolsonaro entregou um dossiê ao governo dos Estados Unidos para incentivar o enquadramento de facções criminosas contra terroristas. E, meu amigo, se isto acontecer, mas se isso acontecer, vai ter muita descoberta para 2026. Para pensar comigo o seguinte: se PCC, Comando Vermelho, ficarem classificados como organizações terroristas antes de outubro desse ano, a CIA, o FBI poderão abrir investigações brutas contra facções. E aí, investigações que podem levar a diálogos cabulosos, investigações que podem justificar como figuras do governo conseguem entrar em favelas dominadas pelo crime organizado, vínculos do Banco Master com o PCC e vínculos do Banco Master com figuras da alta cúpula. Tudo isso são coisas que saem da esfera de investigação só da Polícia Federal, entram para a CIA, para a inteligência americana e para o FBI. Agora imagina a quantidade de coisa que não pode ser entregue, né, para a mídia brasileira, para a campanha do Flávio Bolsonaro. Para pensar. Sabe aquela ideia dos Estados Unidos de enquadrar o crime organizado do Brasil como terrorismo? Pois é, isso não é de hoje. Há quase um ano, o presidente da Comissão de Segurança Pública do Senado, agora pré-candidato Flávio Bolsonaro, entregou a representantes do governo norte-americano um dossiê sobre o primeiro comando da capital, o PCC, e o Comando Vermelho, o CV. O documento foi apresentado a integrantes de uma delegação ligada ao Departamento de Estado norte-americano e buscava associar essas facções a redes internacionais classificadas como terroristas, como o Hezbollah. A articulação tinha um objetivo muito claro: estimular Washington a tratar facções brasileiras como organizações terroristas, o que abriria caminho para sanções e medidas extraterritoriais aqui no Brasil, tudo para enfraquecer e desgastar o governo Lula. Desde 2016, o Brasil tem uma lei antiterrorismo que exige motivação política, ideológica ou religiosa. Diferente do crime organizado, que visa apenas obter lucro com tráfico de drogas, armas e lavagem de dinheiro. Lembrando que o PL antifacção, recentemente aprovado, endureceu as penas para justamente esse tipo de crime. Agora, a menos de 7 meses das eleições, o assunto terrorismo em solo nacional vem à tona. Na avaliação do Planalto, integrantes do bolsonarismo continuam trabalhando internamente para influenciar Washington nessa decisão. A narrativa da extrema-direita tenta sugerir que o governo Lula seria conivente com crime organizado por resistir a essa classificação. É o velho discurso político fácil, sempre recheado de desinformação, que transforma uma discussão jurídica e diplomática complexa em arma eleitoral. Há outro ponto bem delicado: se o Congresso dos
Estados Unidos der aval para classificar essas facções como organizações terroristas, o impacto pode ir muito além da violação da nossa soberania, que já é algo gravíssimo. Esse tipo de designação permite sanções financeiras internacionais, bloqueio de contas e restrições a transações e investimentos aqui no Brasil. A pergunta que a gente se faz é, no jogo político eleitoral, vale tudo pelo poder, até vender a própria soberania do nosso país? Vale vender a alma para o diabo também? Difícil, né? É o esquerdismo sendo esquerdismo, né? Então vamos rebater alguns pontos aqui, mas eu tenho que ser honesto intelectualmente, eu não gosto de cortar trechos e o argumento dela tá aí. Se você concorda que o Flávio Bolsonaro a querer classificar as organizações terroristas como criminosas, terroristas, e para você isso é violação da soberania, você só me explica se não é uma violação da soberania quando cabeças são decapitadas por essas organizações. Se não é uma violação da soberania quando o Hezbollah sai lá da região dele e vem aqui, para dentro do Brasil, colocar os seus tentáculos aqui dentro. Ah, já entendi. Quando organizações terroristas pisam aqui, aí não viola a soberania. Só viola a soberania se for um homem laranja malvadão. Urgente, preso em Dubai por ordem de Mendonça, chega ao Brasil. Victor Lima, apontado como integrante do grupo de hackers conhecido como Os Meninos, chegou ao aeroporto internacional de São Paulo, em Guarulhos, na tarde deste sábado, após ser preso em Dubai e deportado ao Brasil. Era considerado foragido desde a deflagração da sexta fase da Operação Compliance Zero, realizada na última quinta, dia 14. Segundo as investigações, Sedmeier teria atuado em um esquema ligado ao empresário Daniel Vorcário, proprietário do extinto Banco Master. O grupo seria especializado em práticas ilegais envolvendo ataques cibernéticos, invasões telemáticas, derrubada de perfis em redes sociais e monitoramento digital clandestino. A prisão preventiva do investigado foi determinada pelo ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, relator do caso envolvendo o Banco Master. Apesar das ordens expedidas durante a operação, Victor não havia sido localizado pelas autoridades brasileiras até ser encontrado em Dubai. De acordo com informações preliminares da Polícia Federal, a captura ocorreu após a cooperação internacional intermediada pela Interpol junto às autoridades policiais de Dubai. Sedmeier foi localizado no aeroporto de Dubai, embora não tenha sido esclarecido se ele embarcava ou desembarcava no momento da abordagem. A expectativa é de que o investigado seja levado à Delegacia Especial da Polícia Federal, instalada no Aeroporto Internacional de Guarulhos, onde deverá passar pelos procedimentos legais relacionados à prisão e deportação. No local, o advogado criminalista João aguardava pela chegada de Victor. Segundo ele, sua atuação ocorre em apoio à defesa já constituída exclusivamente para acompanhar os procedimentos judiciais decorrentes da prisão. Em nota oficial, a defesa afirmou que não teve acesso completo ao conteúdo das investigações e contestou a classificação de Victor como foragido. A defesa também repudia a narrativa de que Victor Lima seria foragido. Tal afirmação não corresponde à realidade dos fatos, destacou o comunicado. Os advogados sustentam que Victor deixou o Brasil utilizando o passaporte emitido regularmente pela Polícia Federal e que não existia qualquer restrição judicial ou mandado de prisão ativo no momento da viagem. A defesa também afirmou que ele já havia colaborado anteriormente com as investigações, inclusive prestando depoimento e entregando aparelhos eletrônicos às autoridades. Eu estou já na descrição, né, dessa transmissão ao vivo, ok? Então vocês poderão verificar que tem uma frase e no final da frase, logo aí no topo, tem a palavra mais. 4 letras. Mais. Indica o que acontece. Para vocês entrarem na descrição, né, do celular, do tablet, do notebook ou do computador, clica. Então vocês clicando aí, vocês vão entrar. Observar, né, que existe uma palavra
perfil social. E depois do perfil social vem Mercado Livre. E está escrito, canal Mestre Dinho. Últimas notícias na palma da sua mão. Perfil Mestre Dinho, 1949. Eu sou afiliado do Mercado Livre. E é por isso que eu estou aqui aproveitando essa oportunidade para falar com vocês que tem promoções. Eu, como afiliado do Mercado Livre, eu coloquei aí, abaixo da palavra promoções, 2 pontos. Tem aí o link. Todo mundo sabe o que é o link. O link do Mercado Livre. Você clica no Mercado Livre aí, nesse link do Mercado Livre. Não vai sair num só produto, não. Vai sair numa vitrine. O Mercado Livre, por enquanto, tem quase 200 produtos, certo? Produtos, a maior parte com promoções. Produtos que nós precisamos. Aqueles produtos relacionados, que nós temos necessidade de comprar dia a dia. Então, vocês sabem que o Mestre Dinho, eu sou afiliado do Mercado Livre. Vocês compram, certo? Vocês negociam no parcelamento, né? Se é com 10 parcelas, ou com 12, ou com 18 ou mais, depender, tem de entrar aí, né, certo? Na descrição, no link do Mercado Livre. Ok? E, descendo, certo? Eu também sou afiliado do Shopee. Tem assim, vitrine do Construa Civil Mestre Dinho. Afiliado da Shopee. Aproveita as promoções. Mais de 500 produtos do afiliado do Shopee Mestre Dinho. Construa Civil Mestre Dinho.